Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. O programa Analisando os Fatos está entrando no ar e hoje aqui com um convidado especialíssimo. Já começa pelo nome dele. Eu gosto muito do nome dele, é Eduardo. Então hoje vocês vão ter que aturar dois Eduardos, Eduardo Araújo e Eduardo Sutini. Muito bem, prazer, muito obrigado por estar aqui. Hoje... A gente, esse microfone que a Shelinha botou aqui todo... Tá aqui, tá indo bem? Pronto. Querido fraterno e minha fraterna, aqui muito feliz de estar no programa do Eduardo, analisando os fatos. E muito feliz por o nosso programa, né? O meu programa, na realidade, é amanhã, né? Isso. Vozes da Casa de Francisco, mas hoje com essa oportunidade aí que o Eduardo está nos dando. Então, muito obrigado aí, Eduardo, e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Ele já vai falar sobre o programa dele, já vai falar sobre o trabalho que ele faz, que é um trabalho lindo, que todos nós admiramos. Quem não conhece hoje vai ficar conhecendo. E eu chamei o Eduardo aqui, o Eduardo Sutini, para ele falar sobre cuidados paliativos. O nosso tema de hoje, do Analisando os Fatos, é sobre cuidados paliativos. Um tema que mexe muito com todos nós. É um tema difícil, é um tema que as pessoas não gostam nem de falar. Pensar na morte, para muitos de nós, mesmo para os espíritas, é algo assustador. Quando, na verdade, sendo espíritas, não deveríamos pensar assim. O que seriam os cuidados paliativos? Ele vai explicar para a gente. O que seria essa transição que todos nós vamos fazer em um momento ou outro da vida. Alguns vão de forma brusca, num acidente, enfim, com um problema de saúde que você acaba desencarnando de uma hora para outra, mas outras pessoas não. Outras pessoas passam por um período em que elas... É como se fosse uma preparação para esse desencarne, para essa passagem ao mundo espiritual. Tem gente que diz assim, eu queria morrer dormindo. Será que isso é bom? Não sei, temos que avaliar isso dentro da visão da doutrina espírita. Será que a pessoa que desencarna dormindo está melhor do que aquela que desencarna com uma preparação? E que preparação seria essa? Então são muitos detalhes. O Eduardo está ali num trabalho hercúleo para manter o celular dele em pé. Em pé. Ele está querendo transmitir também. Você tem que apoiar alguma coisa aí. Eu estou colocando aqui um copo de água aqui. Bota isso aqui para apoiar. A luta dele tá grande ali, mas ele vai conseguir. Mas tá tudo bem, vamos lá. Vamos lá, tá conseguindo. E eu tento botar o Eduardo, tento colocar os dois Edu. E o Caio tá mandando ele chegar mais para cá para poder aparecer na câmera também. Então, esse tema é muito importante. E nós gostaríamos que você participasse. O telefone já está à disposição, 3386-1400, 3386-1400. Dê a sua participação sobre esse tema, cuidados paliativos à luz da doutrina espírita. Será que nós estamos preparados para o desencarne? Você também pode mandar mensagens de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mensagem de texto. E estamos ao vivo pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.am.br. Vai lá no menu, no canto superior esquerdo, se você estiver acessando pelo seu computador, já tem um link direto. Se for pelo tablet ou smartphone, tem que ir no menu primeiro, a opção ouça ao vivo ou assista ao vivo. E também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, também aqui da Rádio Rio de Janeiro. Então não falta oportunidades para você acompanhar o nosso programa. Vamos ouvir um pouquinho do Eduardo Sutini. A causa dele estar aqui é porque ele é uma pessoa que se especializou nesse assunto, cuidados paliativos. Então ele vai falar para a gente do programa que ele tem aqui na Rádio Rio de Janeiro, que é amanhã, às quartas-feiras, e vai falar também do trabalho que ele realiza já há quanto tempo? A Casa de Francisco Alimento Hospice, ela vai completar 5 anos agora, dia 7 de setembro, mas esse trabalho já há 25 anos. Então, dê um panorama pra gente aí do programa, para quem nunca viu, ter a oportunidade de ver, e do trabalho lá na Casa de Francisco. Eu sempre falo com os fraternos e as fraternas, nossos queridos ouvintes, né, que Vozes da Casa de Francisco é um programa que vem trazer luz ao cuidado paliativo, principalmente desmistificar os mitos que se tornam dentro do assunto
cuidado paliativo? Alguns tratam o cuidado paliativo como simplesmente um tratamento que só se chega no ponto da morte. E outros acham que o cuidado paliativo é aquele famoso copo água com açúcar, e não é nada disso. Então, para quem não me conhece, a Casa de Francisco Alimento Hospice, ela trabalha com doentes fora de possibilidade de cura, que é como nós nos referimos a esses irmãos, vulgarmente chamados de terminais, Eduardo, né? Mas na realidade o termo correto é fora de possibilidade de cura, fora de possibilidade terapêutica. E a Casa de Francisco acolhe esses irmãos, né, para que tenha morte digna, com zelo e com afeto. Porém, aqueles que são em casos de morte, né? Então, já dando a primeira pincelada, que cuidado paliativo não trata só de morte, né? Tem muita coisa a ser feita sobre o cuidado paliativo, né? Então, o cuidado paliativo, ele vem de encontro já há muitos anos, através de várias pessoas. Eu sou mais ligado, por exemplo, à doutora Elizabeth Kübler-Ross, que foi pioneira, onde ela não entendia ela não conseguia entender a necessidade daqueles pacientes moribundos. Então, a doutora Elizabeth, ela começou a fazer uma entrevista, né, estou sendo bem para aproveitar bastante o tempo, com aqueles pacientes e familiares, e foi descobrindo, né, a necessidade do moribundo. Porque o que a gente vê hoje, Eduardo, é que assim, há 10 anos atrás, o cuidado paliativo, ele era praticamente desconhecido. Então, assim, houve um progresso muito grande. Muitos médicos, né? Muitos médicos não conhecem. Não conhecem. Por quê? Porque o médico, ele é treinado, ele é formado para quê? Para curar. Quando ele não tem essa possibilidade de curar, ele não sabe mais o que fazer com aquele paciente. Então é aquela eterna questão assim, poxa, eu tenho uma doença crônica que vai levar-me ao fim da vida e meu médico desistiu de mim, né? E isso acontece ainda muito. Porém, de 10 anos para cá, eu venho acompanhando, eu passei a minha juventude toda dentro do INCA, pude fundar o primeiro hospice, trabalhando, estudando muito, indo para fora, para que a gente pudesse fazer um trabalho de humanização. Cuidado paliativo nada mais é também de humanização, e trabalhar a deshospitalização e institucionalização dessas pessoas que precisam e podem, não têm necessidade de estar no hospital, estar internadas, e podem ir para seus lares ou para um lar como a Casa de Francisco Alimento Hospice, que é bom aproveitar a oportunidade de frisar que a Casa de Francisco Alimento Hospice, ela não é um asilo. As pessoas confundem muito. E não é também uma clínica geriátrica ou uma casa de repouso. Um hospice, ele é uma instituição, é uma casa normal, onde ela hospeda pessoas em tratamento paliativo. A Casa de Francisco hoje, além de hospedar e trabalhar com vários hospitais daqui do Rio de Janeiro, ela também hospeda pessoas que estão em tratamento de câncer. Digo, a pessoa mora em, Macaé, e está fazendo um tratamento no Hospital Cardoso Fontes. E ela não tem, às vezes, o dinheiro da passagem, não tem onde ficar hospedada. E a Casa de Francisco acolhe essas pessoas. Mas ela só acolhe pessoas que estão na condição de ter uma doença grave, sem possibilidade de cura pela medicina humana. Ela tem 2 trabalhos hoje. Nós somos, o expertise da instituição é com finitude. Né? Então, ela acolhe principalmente aqueles que são abandonados nas ruas ou nos hospitais, que às vezes ficam ocupando um leito de uma pessoa com possibilidade de cura e o hospital não tem para onde enviar essa demanda, digamos assim, essa pessoa, esse irmão, para uma instituição onde vai cuidar dele até o fim da vida. Isso. Porque até chegar ao fim da vida, se passa por muita coisa. Né? Mas precisa de uma instituição para isso. Então, é isso que nós fazemos hoje. E uma outra parte do trabalho assistencial é promover dignidade de hospedagem para aquela pessoa que está fazendo a radioterapia, a quimioterapia, que iria desistir do tratamento,
mas que encontra separadamente dos companheiros em finitude um quarto, um lugar decente, comida, amor, para que ela possa receber o translado da instituição para o hospital para fazer a sua rádio, a sua quimioterapia e voltar até terminar. Terminando, ela volta para casa. Caiu o telefone, ele vai ajeitar o celular dele. Enquanto ele ajeita o celular dele, a matéria que serve de base hoje para o nosso programa foi publicada aqui na revista Saúde, da Abril, e diz o seguinte: a ascensão dos cuidados paliativos, que é justamente esse momento em que muitos médicos estão tendo essa possibilidade de conhecer de você encaminhar um paciente que não tem mais o que ele fazer pelo paciente, mas que há muito a se fazer pelo paciente. Ele pode não ter a condição, pela medicina humana, né, de dar a cura, mas há muito o que fazer antes desse processo do desencarne acontecer. Isso. E a matéria diz o seguinte: ainda cercada de tabus, porque é um tabu. É um tabu. Todos nós temos pouco conhecimento, tirando aqui o Eduardo Sutini, que é um especialista no assunto. Não, pouco conhecimento. A gente aprende todos os dias, Eduardo. E a matéria continua dizendo: é a área da saúde que dedica-se a cuidar da qualidade de vida de pessoas com doenças graves. Exatamente. E sua importância só tem a crescer. Na realidade, ela dá qualidade de vida, ela antecipa sintomas, né? Ela cuida da dor desta pessoa e a gente, de acordo com a evolução desta doença, né? Hoje a gente trabalha muito. O que acontece é que quando a pessoa entra em cuidado paliativo, ela já está, às vezes, no fim. Vamos falar assim no caso oncológico, né? Porque várias doenças levam ao cuidado paliativo. O Alzheimer, a ELA, uma série de doenças degenerativas leva a você a ter o contato com o cuidado paliativo. Só que muitas pessoas ainda não têm essa possibilidade porque agora é que o SUS, uma série de instituições hospitais inclusive, estão abrindo seus núcleos para deshospitalização e cuidado paliativo. Ou seja, cuidado em casa, assistência domiciliar, assistência em casa. Porque quanto mais cedo a pessoa ter condições de ter o cuidado paliativo, melhor ela vai ter de condição de vida. Né? Porque o que acontece é que você às vezes recebe um hóspede, no caso da Casa de Francisco, e paciente para o hospital, né? Que ele descobriu que o CA dele, o câncer, já não tem mais cura, o médico já não vê mais nenhum tipo de possibilidade de tratamento, então ele tem ali 6 meses, 3 meses. Então como é que ele vai passar aquele tempo? Então ele pode passar de diversas formas, ou sofrendo, que às vezes eu recebo muita ligação de pessoas, minha mãe está na UPA, meu pai está na UPA e eu não consigo tirar meu pai. Você pode acolher? Não, não posso, porque como eu não sou clínica, não sou hospital, não sou nada disso, eu sou apenas uma casa normal, conveniada com alguns hospitais do Rio de Janeiro, que promove essa assistência. Então ela tem que vir do hospital e a gente promove só o cuidado, né? Então nesse cuidado está envolvido uma equipe multidisciplinar que vem com o médico, a enfermagem, a assistência social, a psicologia, né, a parte fisioterapia, né, tudo isso, e a parte da espiritualidade, né, não da religião em si. Sim, com certeza, né? Até porque ali você está acolhendo irmãos de diferentes crenças e de não crenças. Exatamente, entendeu? Na Casa de Francisco Acolhimento Hospice, todos os irmãos que chegam lá, por exemplo, a casa ela não professa nenhuma religião, apesar de ser uma casa espírita. Sim. E 90% dos meus hóspedes são evangélicos. Então, quando ele pede, ele tem a visita do pastor, o católico tem a visita do padre, né? O pessoal da Umbanda tem a visita do seu pai de santo ou mãe de santo, né? Do espírita tem a visita. Deve ser animado lá o negócio, né? É animado, e é uma casa muito alegre, porque as pessoas pensam assim, poxa, mas aqui a pessoa vem para morrer. Não, a pessoa não vem para morrer, a pessoa vem para ser feliz. Ela vai para receber do hospital o tratamento continuado, né? Da assistência continuada, que existe uma série, aí que a gente entra, uma série de cuidados, que é o alívio da dor, né? O alívio do sintoma, a qualidade daquela pessoa no leito ou fora do leito, né? As conversas que nós temos com ela, porque existem, Edu, 5 estágios do doente em fase sem possibilidade de cura, né? A primeira fase é a mais comum, é a negação.
é quando você recebe a notícia que você tem uma doença grave, né? Uma doença que pode... Que, aliás, seria difícil para qualquer um de nós. Eu hoje não sabia se eu receber um diagnóstico, como é que eu iria reagir mesmo acompanhando tantos fatos, né? Mesmo nós sendo espíritas, temos o conhecimento, quando alguém chega para você e diz, olha, você tem 6 meses de vida... É muito complicado. Pela medicina humana... Como é que fica a nossa cabeça? Daí a importância de um trabalho como esse, né? Da Casa de Francisco, de acolhimento, realmente. Esse nome tem tudo a ver. Sim. Só lendo mais um pedacinho da matéria da revista Saúde, muito legal aqui a citação do Rubem Alves, eles dizem o seguinte, que a ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida boa, da qual a morte faz parte. A colocação do escritor Rubem Alves resume bem o que propõe os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que tem por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis que ameaçam a vida. Essa especialidade oferta conforto, o que inclui alívio e prevenção de incômodos físicos, como as dores, náusea, falta de ar, além de apoio emocional, espiritual e social ao paciente e à família. Quer dizer, exatamente tudo o que você colocava aqui. Mas há 10 anos atrás não era visto assim. Não. 10 anos atrás a gente pouco se falava sobre isso. E a própria Organização Mundial de Saúde define os cuidados paliativos como prevenção e alívio do sofrimento de pacientes e adultos e pediátricos, também, que é um outro desafio. É um outro desafio. E de suas famílias que enfrentam os problemas associados a doenças potencialmente fatais. Esses problemas incluem o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual dos pacientes e de seus familiares. E eles dizem aqui o seguinte, para a OMS, os cuidados paliativos proporcionam alívio da dor e de outros sintomas angustiantes, afirmam a vida e consideram a morte como um processo normal, não pretendem apressar ou adiar a morte. Exatamente. Integram os aspectos psicológicos e espirituais do atendimento aos pacientes, oferecem um sistema de apoio para ajudar esses pacientes a viver mais ativamente possível até a morte e para auxiliar a família durante a doença do paciente e em seu próprio luto. E por aí vai. É um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. E ontem eu recebi uma ligação de uma madrinha da nossa instituição dizendo o seguinte, poxa, eu fiz paliativo com meu pai e eu me sinto muito culpada. Eu falei assim, peraí, alguma coisa está errada, né? Porque se você fez paliativo e você está se sentindo culpada, por quê? Então, eu vou voltar a falar dos 5 estágios e eu quero voltar a falar sobre essa questão da culpa, porque muita gente confunde cuidado paliativo com eutanásia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Né? Então, eu vou falar, para não esquecer, você me lembra dos 5 estágios, tá? Tá bom. Eu vou só para, talvez, esclarecer essa nossa companheira que entrou em contato comigo ontem, é o seguinte, existe a distanásia, né? O que é o processo de distanásia? É quando o médico faz de tudo para manter viva uma pessoa que não tem mais possibilidade de viver. Então ele entuba, ele faz o trabalho dele. Ele foi ali, fez o juramento que ia curar e tudo. Só que tentar salvar a todo custo, né? Só que na realidade, se ele tem um conhecimento do trabalho paliativo, ele não vai fazer essa intervenção. Ele vai chegar e vai falar, olha, vai lá, se despede e tudo e deixa que o processo de morte ocorra naturalmente, que é o que nós chamamos de ortotanásia, né? Que é justamente isso, a distanásia. Ela mantém, e a própria Organização Mundial da Saúde já considera, já há muito tempo, como uma má prática médica você prolongar o sofrimento de alguém desta forma, sem ter a possibilidade viável da cura. Né? Então, quando você executa um trabalho ou coloca um paciente em cuidado paliativo ou deixa e encara, como você acabou de ler na matéria, o processo de morte natural, o cuidado paliativo ele não adia e ele não antecipa. Ele simplesmente... A pessoa é cuidada dentro do que você acabou de ler, nos sintomas, no avanço da doença, né? Em tudo que venha proporcionar
humanizar o máximo a vida, ajudar essa pessoa o máximo que ela precisa em todas as áreas, até mesmo nos últimos desejos, né? Eu tenho que me apaziguar com a minha filha, eu tenho que fazer as pazes com a minha ex-esposa, e isso tudo a gente traz dentro do cuidado paliativo, né? Além de receber este hóspede na casa ou esse paciente dentro das unidades hospitalares, trabalhar os quadros onde ele se encontra. Então, vamos lá. Se você trabalha encarando a morte como um processo natural, permitindo que aquela pessoa não sinta dor, permitindo que aquele avanço da doença seja controlado, permitindo que ela tenha uma morte pacífica, digna, com amor e afeto, isso é amor. É um ato de amor que, dentro da nossa doutrina, é o maior ato de caridade que a gente pode falar hoje sobre o cuidado paliativo, juntando com o que o Cristo nos ensinou, né? Então, uma coisa é ortotanásia, que é um processo de morte natural, que não tem como evitar, vai acontecer. Distanásia, prolongar sem necessidade, e o que as pessoas confundem, que é eutanásia. A eutanásia é a abreviação da vida, proibido no Brasil, proibido em muitos países, né? E uma prática que é considerada para nós não cristã. Exatamente. Não é? Nós espíritas não concordamos, né, com o processo de eutanásia. Então, quando uma pessoa está em cuidado paliativo, ela está em cuidado de vida para o preparo da própria vida que ela está vivendo ali, da melhor forma possível, e também com esses estágios que, não sei se ainda dá tempo, acho que dá alguns minutinhos. 1 minuto. 1 minuto, então vamos lá. Raiva, negação, depressão, barganha e aceitação. Nós recebemos na casa de Francisco, geralmente na raiva, na depressão e na barganha. E a gente consegue chegar até o momento da aceitação, onde ele consegue falar, inclusive, sobre a sua própria, como ele deseja ou ela deseja a sua própria finitude, ou seja, como ela deseja partir. Vamos, tô vendo aqui, tem muita participação, o pessoal tem dúvidas, é um tema que muitos médicos desconhecem, quanto mais as pessoas... Mas hoje, né? Graças a Deus, assim, eu tenho visto melhorando, né? Muito. Então, no segundo bloco, vamos tentar responder aí, o pessoal mandando muitos abraços, muitos beijos para os dois Eduardos. Beijos, olha que maravilha. Beijos, dois Eduardos, né? Poxa, muito obrigado. Hoje é Eduardo Araújo e Eduardo Sutini, juntinhos aqui. Estamos aqui. Vamos dar continuidade no segundo bloco, nesse tema tão importante, porque fala de vida e também fala da vida que continua depois da vida. Que falar de morte é natural, Eduardo. É natural. A gente tem que se habituar a isso. É isso aí. Então vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Já. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Atenção, ouvintes! Estamos com novidades na nossa programação. A partir do dia 7 de setembro, o programa Evangelizartes vai ter a apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina e Marcelo Gonzalez Filho. O programa vai ao ar sempre aos sábados, a partir de 2h30 da tarde. E você pode ouvir as edições anteriores através do nosso site radioriodejaneiro.am.br/evangelizartes. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Para de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Esse menino nasceu para ser de todo mundo. Agora, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou, gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora, morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. Senhor, peço tua permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor,
uma solução. É muito fácil amar o bonzinho, agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Comprometa-se conosco nessa missão, em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386 1422, 3386 1422 ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando hoje com o Eduardo Araújo e Eduardo Sutini, os dois Eduardos. Aliás, o que significa o nome Eduardo, hein, que você falou? Eu gostei muito, hein? O nome Eduardo significa próspero guardião. Próspero guardião. Fiquei até animado com esse negócio. Eu acho muito bonito. É bonito, né? Próspero guardião e, sei lá, acho que... Ficou bom, né? Ficou bom. E nós estamos aqui juntos para falar de um tema importantíssimo, falar de vida, falar de cuidados paliativos. Porque muita gente lida com a morte como algo horroroso, temível, e os próprios médicos ficam perdidos quando eles estão diante de um paciente que não tem mais possibilidade de cura. O que fazer com esse paciente? Os cuidados paliativos vêm acolher essa pessoa para ajudar na qualidade de vida. Porque muitas vezes o paciente morre ali diante do médico e do seu diagnóstico. Verdade. Muitos cometem suicídio. Muitos. Há casos de pessoas que recebem a notícia, né, que tem uma doença incurável, ou câncer, alguma coisa, ou estão passando pelo grande sofrimento, pelo grande enfrentamento da doença e cometem suicídio. E aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, né, Edu? Exatamente. E os cuidados paliativos, eles vêm justamente para acolher esse paciente e mostrar para ele que ainda há vida e pode haver muita qualidade de vida. Esperança, né? Que uma sentença, ou seja, as pessoas recebem um diagnóstico de câncer ou de alguma doença como uma sentença de morte. E a gente tem que saber que não é bem assim, né? A gente somos nós aqui, né? Eu nem gosto de falar as pessoas, porque nós somos as pessoas do futuro e do presente. Então somos nós, são os nossos pais, os nossos amados e amadas que podem passar por esse problema. Né? E a gente tem que estar ali aprendendo a lidar com essa difícil realidade. E falar da morte não deve ser tabu nem para o espírita, né? Muito menos para aquelas pessoas que acham, porque eu já vi gente em cuidado paliativo com câncer terminal, digamos assim, que tinha assim, porque a respeito do câncer que a pessoa não tem cura. Então aí alguém diz para ela, um médico diz para ela, olha, você é terminal. Só que essa pessoa tem 20 anos. Sabe, porque já viveu 10. Então imagina uma pessoa que você recebe o diagnóstico de terminalidade tendo ainda 10 anos. Você acaba com a sua vida naquele dia. Os médicos têm que ser
têm que serem preparados. Tem, né? Eu acho que ainda falta sim, dentro da área médica, e é o que está falando, o que está acontecendo agora, o preparo, inclusive, eu tenho tentado trazer, vou trazer, talvez ainda este mês, no programa Vozes da Casa de Francisco, que é amanhã, às 2h da tarde, a gente fala muito sobre cuidado paliativo, amigos paliativistas e médicos, né, que vão falar do processo de humanização, do processo do cuidado paliativo, que cuidado paliativo é vida, não é morte. Eu vou para cuidado paliativo, então você não tem mais o que fazer por mim. Não, pelo contrário, a gente tem muito o que fazer por você. Olha, vamos trazer aqui, vou tentar trazer as participações para a gente começar a analisar esse tema, de acordo com o que os nossos ouvintes estão nos trazendo. A Júlia Lima, oi, Júlia, pelo Facebook, ela diz: estou no radinho e entrei para comentar. Quando meu marido estava no finalzinho da doença, ele me pediu que não prolongasse o sofrimento dele com aparelhos, porque ele tinha consciência desde o início de que nada adiantaria. Pelo que eu entendi, ela colocou assim: eu não atendi o desejo dele e até hoje me sinto culpada. Ele queria morrer em casa. Eu o levei para o hospital, onde ficou por 4 dias. Pois é. Júlia, primeiro eu acho que você não deve se sentir culpada, né, minha querida? Sabe por quê? Porque você não sabia, né? Então acho que a gente só deve se sentir culpado daquilo que a gente sabe. Então você não sabia, então você tentou fazer o quê? O melhor para o seu marido. Sim, nós temos o direito, o paciente tem o direito de escolher onde ele quer e como ele quer passar seus últimos momentos, Eduardo. Né? Então, Júlia, não sinta-se culpada, você ama e amou seu marido profundamente, fez o que achou que deveria ser feito e você fez, meu amor, mas assim, você não sabia. Então, bola para frente e seja feliz, porque com certeza ele está muito feliz onde ele está hoje, ok? Vamos lá. Gisele Costa Machado. Ela diz o seguinte: amigos, nesta casa vocês aceitam trabalho voluntário? Muita gente pergunta isso, então esclarece aí. Vou esclarecer. Não, ela não é aberta ao público, porque a gente tem que proteger a identidade e a patologia do hóspede. Já que é uma casa dele, imagina eu, Eduardo, olha, hoje você me convidou para vir aqui no seu programa, mas imagina você que está no seu programa, eu te conheço, passando pelos corredores da rádio, e entro aqui, do nada, oi, Eduardo, você não vai ficar meio deslocado? Sim. Né? Não vai ser uma coisa estranha? É a mesma coisa, se você está numa casa de acolhimento, que é a sua casa, e você tem uma ferida, ou essa ferida está mal cheirosa, que você tem vergonha de você mesmo, ou você está muito debilitado, enfim, ou você está até de fraldão, porque você está na sua casa, você está à vontade. Junto com a equipe que cuida de você, que a gente acaba sendo a mesma família, é uma coisa. Agora, deixar uma pessoa entrar, simplesmente, às vezes as pessoas têm boa vontade, né? Elas querem fazer o trabalho voluntário, elas querem fazer as doações, mas para a psicologia de um paciente de cura, é totalmente diferente de um paciente que está sem possibilidade de cura. Eu sempre digo isso no programa Vozes da Casa de Francisco. Por quê? Quem está em cura, eu estou feliz, eu vou para casa. Eu não tenho problema, né? Então eu aceito o médico da alegria, eu aceito tudo é festa. Pode entrar eu de cueca, é tudo legal. Mas eu estou em processo final de vida. O que vai passar pela minha cabeça? Primeiramente a introspecção. Eu tenho hóspedes que às vezes ficam dias sem falar conosco. E a gente, a gente tem que respeitar o hóspede, ou seja, o paciente nesse momento, porque naquele momento que ele está ali, será que eu devo ligar para minha mãe, que eu possivelmente abandonei quando eu era mais jovem? Será que eu estou passando por isso porque eu estou sendo castigado por Deus, e nós sabemos que castigo não existe? E aí chega o nosso trabalho ali, o que está havendo? Eu estou pensando isso. E a gente conversa com esse hóspede e ameniza aquele coração, aquela culpa. Então, aproveita aí e responde Leonardo Figueiredo Cerqueira. Oi, Léo. Ele diz o seguinte: deve ser um trabalho duro, mas deve ser gratificante dar um carinho para essas pessoas que com nenhuma esperança de cura, né, de voltar a ter uma vida normal. Qual o nome dele mesmo? É o Leonardo Figueiredo Cerqueira. Léo, não é um trabalho duro, é um trabalho lindo, é um trabalho de amor. Duro é quando as pessoas não conseguem encarar o que eu acho,
Perdão, vou até refazer a frase, porque esse é um pensamento filosófico meu. O que eu acredito que todos nós deveríamos olhar para o mundo e ver as misérias do mundo. Então, tem muitas pessoas que não conseguem olhar e aguentar as misérias do mundo. Então, quando se deparam num quadro como esse, acha triste, acha difícil, e não é. Porque, como eu te disse, é uma casa onde as pessoas às vezes vão para morrer e às vezes vão para fazer tratamento e vão embora. Então, e recebem toda a dignidade do mundo. Nós temos uma casa muito feliz, Eduardo. Lá não tem chororô, lá não tem aquele peso, a casa é leve, a casa é alegre, mas ao mesmo tempo ela é respeitosa. A Gisele, a Cissa Lima, ela traz a questão da morte, né? Porque, sim, evidentemente, quem está em cuidados paliativos, o pensamento principal dessa pessoa é: como vai ser? Ela não deveria, ela pode ter sido mal instruída, né? Porque o cuidado paliativo não é um cuidado para morrer, gente. O cuidado paliativo é para se cuidar de uma doença que está afetando, né, ou vai afetar, né, a sua vida num todo, né? E que você pode vir a morrer dela, mas de repente você nem vai morrer dela, porque só Deus sabe com que você vai morrer. Então, o cuidado paliativo é para oferecer cuidados, bem-estar, humanização, né? E acima de tudo, amor. E empatia. Acima de tudo, o bom paliativista, ele tem que ser muito empático. Vamos tentar explicar isso aqui que a Cissa está colocando, que ela coloca assim: por mais que sejamos espíritas e estudamos, ainda não estamos preparados para aceitar o desencarne. Sentimos receio, muitos até solidão. Então, lá na casa de Francisco Acolhimento, quando o hóspede ele chama alguém para falar sobre a morte, porque ele sabe que os médicos disseram que a doença dele não tem cura. Sim. E ele tem que lidar com essa realidade da possibilidade da morte. Sim. Como vocês conduzem isso? Porque são hóspedes de diferentes religiões, sim, e alguns até sem religião. Como falar de morte para as pessoas? Cada caso é um caso, né? Eu já fui capelão no INCA, então assim, tenho estudo, estudei muito tanatologia, né? E cada caso é um caso. Você tem que ir pelo que o hóspede te oferece. A gente fala aquilo que ele está pronto para ouvir ou que ele realmente deseja ouvir. Se ele é um evangélico, a gente fala da forma, nós falamos da forma que ele entende dentro da forma religiosa dele. Se ele é espírita, nós falamos da nossa forma. Se ele é católico, também. Então vai muito da forma este consolo, mas no fundo falar da morte, desmistificar o processo de morte é fundamental. Mas isso leva tempo, é um trabalho feito diariamente, com carinho e com muito afeto no dia a dia com os nossos hóspedes, e que eu creio que em todo hospital que hoje haja uma capelania, né, ativa, deve também fazer com os seus hóspedes, né? Se não faz, deveria fazer. E aqueles que não têm, deveriam ter, né? Então, na casa de Francisco Acolhimento, a conversa é franca, olho no olho, e nenhum hóspede morre sozinho, né? Eles sempre estão com alguém, ou com as nossas mãos, ou com os nossos afetos, enfim, ele sabe, quando chega nesse fim, nesse momento, que nós nunca sabemos quando é. Às vezes o hospital chega para nós e diz assim, no prontuário, tem 3 meses, e ele teve 1 ano, 6 meses. Então, por quê? Eu tenho uma paciente hoje que ela morre de medo de morrer. Qual é o trabalho que a gente está fazendo com ela? Por que você está com medo de morrer se você está tendo hoje sintomas de dor e não de morte? Então, vamos lá. O que é um sintoma de dor? O que é um sintoma de morte? E a gente vai explicando. Dar a verdade significa libertar. Esse trabalho é muito importante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar de perturbação espiritual, a partir da questão 163, existe a ideia de que morrer dormindo é muito bom. E os espíritos deixam claro aqui que a pessoa que é pega de surpresa pela morte, ela tem uma dificuldade maior no despertar dela. E já aquelas que tiveram uma preparação, né, tiveram uma doença, elas refletiram sobre a vida, refletiram sobre essa possibilidade de morte, a adaptação no plano espiritual tende a ser melhor. Como é que é feito esse período, né? Porque é um período em que o hóspede está ali tendo a oportunidade de se preparar. Olha o Eduardo me fazendo uma pegadinha, ouvinte.
Vamos lá, a gente vai ter que separar duas coisas. Primeiro que cuidado paliativo, né, ele é uma área médica, né, uma área que é uma ciência, uma área médica, uma área que que os médicos estão investindo muito e os paliativistas, né, e eu que luto também na luta contra o câncer, paliativista, gestor de um hospice, não tem nada a ver com religião. Claro que não. Agora, vamos falar religiosamente do fato. Como né? espíritas, o entendimento como espírita. Né? Vamos lá. Nós percebemos que, tanto no hospital quanto na casa de Francisco, vamos falar no caso da casa de Francisco Elemento Hospice, existe nós chamamos de a ação espiritual. Por quê? Porque nenhum hóspede, primeiro, tem sofrimento de morte. Não existe sofrimento de morte, gente. Morrer não dói. É como se fosse dormir. É como se fosse dormir. Morrer não dói. Isso é verdade. Sabe por quê? Eu adoro dormir, vou morrer fácil. Eu também, Eduardo. Durmo pra caramba. Quando eu acordar, eu falei assim, que é isso, gente? Onde é que eu tô? Né? Então, vamos lá. O que o Eduardo está dizendo aqui é o seguinte, é lógico, ele recebe todo um preparo, então, tem hóspede que tem medo de dormir. Eu tenho uma hóspede que tem medo de dormir, tem que deixar tudo aceso, televisão acesa. Eu pergunto a ela, por que tem que deixar a televisão ligada? Porque eu sei que eu tô viva. Falei, mas como é que você vai saber que você morreu? E se ela tiver televisão? Né? E a gente fica brincando. E com essa brincadeira a gente vai chegando a um denominador comum. Né? Então, na casa de Francisco, geralmente isso acontece o seguinte. Primeiro, se ele tem dor, ele morre sem dor, porque a gente vai cuidar da dor dele, né? Junto com o hospital. A gente não faz nada sozinho, né? Sim, vocês têm um apoio do hospital. Né? Tudo que a gente faz é cuidado. Então, se o hospital diz, é tanto de morfina, é tanto de morfina. Se precisar de mais, eu ligo para o hospital diz, é assim, é assado. E a médica vai estar indo lá visitar, nos orientando. A gente não faz medicina, né? A gente faz cuidado paliativo. Então, o que acontece? Geralmente, eles entram num sono, que nós costumamos chamar de coma, e eles vão se desligando aos pouquinhos. É como se a gente estivesse fechando a Rádio Rio de Janeiro hoje e você apagasse a luz desse estúdio aqui, depois apagasse a luz lá onde está o Pablo que está nos ouvindo, depois onde está a Sheila, e aos pouquinhos ele vai desligando. E sim, aí entra a parte da espiritualidade. Aí entra o Edu lá, que é o Edu Sutini, né, que vai lá dar um passe para ajudar no desprendimento, que tem uma certa sensibilidade para fazer uma prece, para perceber se... E agora, falando da casa de Francisco como religiosidade, digamos assim, os espíritos nos garantem que todos que passam por lá, inclusive, não passam a tal da perturbação que nós estamos acostumados a falar tanto. Não só pelo sofrimento que eles já passaram, mas também pelo que eles tiveram de tempo de aceitar, diferente de uma morte, vamos supor, trágica, um atropelamento, essa é a um ideia assassinato. Que Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos. Essa é a ideia que Kardec está trazendo para nós. Em termos gerais, isso não vale para o espírita, vale para todos. Vale para todos. Todos. E, inclusive, e até mesmo aquelas pessoas que depende que você, acho que você vai concordar comigo, da espiritualização de cada um de nós. Exatamente. Da evangelização de cada um de nós. Exatamente. Rapaz, olha, eu não sei como é que a gente vai fazer não, mas olha, vai ter que ter o parte 1, parte 2, parte 3. Estou à disposição. E amanhã a gente está junto aí também, às 2 horas da tarde, Vozes da Casa de Francisco. Fala aí, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, com o apoio dessa rádio maravilhosa, nós conseguimos ter o nosso programa aqui, Vozes da Casa de Francisco, falando de cuidados paliativos, a gente dá notícia da instituição, dos hóspedes, faz os nossos apelos, o que a gente precisa, faz os apadrinhamentos de leito, como é que se faz para ajudar a instituição, tudo isso amanhã às 2 horas da tarde, toda quarta-feira aqui na Rádio Rio de Janeiro, Edu. Não percam. Não percam. Olha, muita gente, poderia citar vários ouvintes sempre falando em culpa, né? Uhum. Porque é muito comum aqui, tem a Ivete Dutra, ela diz, Eduardos. Adorei. Minha mãe estava nos aparelhos e fez morte cerebral. Sim. Estavam com solução para funcionar o coração e o pulmão, quer dizer, medicação, né? Sim. Atendendo o pedido dela, que sempre falava que não queria ficar em aparelhos, eu pedi ao médico que não colocasse mais a solução e parou tudo. Tive a sensação de culpa. É como se ela tivesse matado a mãe. Não, fez bem. Sabe por quê? Porque o médico ia chegar para ela e ia falar assim, nós podemos desligar o aparelho? Porque o médico vai lá e põe no aparelho. Aí chega, porque é terrível mesmo, porque a pessoa tá nervosa. Aí chega lá e fala assim, tá entubada, botou no aparelho, tá respirando pelo respirador, blá blá blá. A pessoa fica, Aí daqui a pouco o hospital começa a ter custo.
né? Aí chega e fala assim pra você, Eduardo, preciso desligar as máquinas. Aí fica na tua mão. Você vai cometer uma eutanásia? E aí fica na mão do familiar. Querida, não tenha culpa. Não foi você que botou a sua mãe nos aparelhos e tampouco você não teve escolha. Você tinha que pedir para tirar as medicações da sua mãezinha, porque ela precisava partir. Que bom que você tirou as medicações dela. O ideal era ela não ter entrado. Mas já que entrou, ok. Mas não tenha culpa não. Você fez o melhor. Olha, aqui eu tô ficando tenso aqui com tantas participações. Ó, vamos lá, eu vou só citar o nome de vocês, porque não tem como. A Margarida, Dona Daldiz, um grande abraço. Pede para escrever para casa de Francisco, de repente, Edu. Muita gente aqui tá, entrar no site. Tá parabenizando pelo trabalho. Obrigado, gente, mas o trabalho é de vocês, dos padrinhos, dos franciscanos e de Jesus. É isso aí, a Maria Marlene... Mas quem aqui? A Rosa de Madureira, Leonardo Beijo da Praça pra todos, Seca, a Lília... A Lília tá aqui, deixa eu ver. A Lucimar do Flamengo também tá com a gente. Mais quem? Francis Martins também aqui com a gente. Pessoal que tá ligando, Pedro Luiz do Valqueire, Luiz Dele do Governador. Beijo pra todos, gente. Vamos lá, tô tentando trazer aqui pelo menos o nome de vocês aqui. O Jorge Luiz da Pavuna, que também tá sempre com a gente, divulgando a rádio, divulgando tudo. Beijo pra ele. Mas quem aqui? O Vanderlei Muniz, lá de Petrópolis também. O Renato Souza diz o seguinte aqui. Renato Souza é um colaborador aqui também do Analisando os Fatos. Oi, Renato. Querido amigo nosso. Lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Ele fala, como não existe morte, precisamos nos habituar a falar de vida. Haja visto que o desencarne configura tão somente uma mudança de caminho. Ouvimos e lemos vários benfeitores espirituais, tal como André Luiz e Emmanuel, nos falar que a doença é o caminho para a cura e, portanto, um processo de limpeza que passa o organismo perispiritual. Sim, ele está certo, né? Ele está mostrando até para nós que está bem antenado com o que a doutrina está dizendo. A gente só está falando de morte porque no nosso papo de hoje aqui se fala de morte, por causa da parte hospitalar, óbito, morte, né? Porque quando o médico diz para você que não há possibilidade de cura, naturalmente você vai pensar na possibilidade de partir. Né? A gente não está fazendo um programa totalmente espírita, né, para que a gente chegue a essa conclusão que ele trouxe para nós e para muitos dos ouvintes, né, que é verdadeira. O desencarne nada mais é com a mudança de plano, é um renascimento no plano espiritual, né? Isso a gente concorda com ele plenamente. Minha mãe disse que meu pai não tá gostando do tema porque ele tem medo da morte. Qual é o nome do seu pai? Minha mãe é José Santiago, meu pai é José Valdeci. Ô, seu José, por favor, é igual dormir mesmo. E a gente, olha, tem gente que diz, né, que a gente não volta depois que a gente morre. A gente volta sim, a gente avisa pro senhor que não dói e que tem vida assim depois da morte. Você vai ficar com medo, não. E um beijo pra sua mãe. Como é o nome da sua mãe? José Santiago. Dona José, um beijo pra senhora. Tem aqui a Cláudia Avelino. Ela diz, realmente não é fácil. Em 96, o marido perdeu o filho com 20 anos com leucemia. Muito terrível. Aguda, durou só um mês. Muito sofrimento e angústia para toda a família. Só quem passa é que sabe. Verdade. Graças a Deus que existem pessoas como você, Eduardo Sutini. Gratidão. Que isso, gratidão nenhuma, porque a gente é só um trabalhador e a gente entende profundamente que todo tipo de perda, principalmente de um filho, né, nós não estamos aqui amenizando a perda, né, estamos aqui falando de qualidade de vida de doenças, né, como o câncer, né, que promovem dores, uma série de sintomas desagradáveis que o cuidado paliativo cuida. Mas meus sentimentos, e agradeço a você, minha querida, mas muita força sempre e saber que seu filhinho está bem na pátria espiritual, com certeza. A Vera Fontes, maravilhoso encontro dos Eduardos. Ai, que legal. Eu também tô adorando. Eu também, gente. Eu também. Não pode acostumar, né, Pablo? Porque o Pablo não vai me aguentar terça e quarta aqui, não. É muita coisa para ele. Vamos deixar aí mais gente mandando mensagem. Agradecer a Isabel de Jacarepaguá, a Ângela Bezerra, a Tereza do Valqueire. Beijo para todas.
Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, muita gente também, todas as plataformas. Que hein? Legal! Gente, esse público todo aí pode ouvir Vozes da Casa de Francisco também. Amanhã. Fala aí, Edu, pede o pessoal ouvir amanhã. Amanhã, vão ouvir sim. A Maria de Fátima tá no YouTube, a Maria Isabel, as Marias aí, ó, Elizabeth Bastos. Beijo, Marias, beijo, o nome da minha mãe, Maria. Maurício Linhares, a Cristina Alvim, Luiz Meireles, tem gente aqui falando da Europa. Opa! Paulo Camargo tá aqui com a gente também. Pessoal de Braga, abraço. Lá em Portugal. Pessoal da Espanha aqui. É muita gente. Muita gente. Ó, vamos dar um recadinho antes das considerações finais aí do Eduardo Sutini. Você sabia de uma novidade? A Rádio Rio de Janeiro e a Fox Filmes vão levar você, que é mantenedor do Clube da Fraternidade, para assistir o filme do Divaldo Pereira Franco. Que maravilha! O Mensageiro da Paz. Aliás, o pessoal aqui já viu a pré-estreia, disse que o filme está emocionante. O seu ingresso, para receber o seu ingresso, é necessário que entre em contato com a gente através do número 3386-1403. Então, você que é do Clube da Fraternidade, nós estamos disponibilizando pouquíssimos ingressos. Você ligue para a gente e confirme seu nome, telefone de contato, CPF e e-mail. A estreia nacional do filme será no dia 12 de setembro. Não perca tempo e ligue agora. Então a Rádio Rio de Janeiro está disponibilizando para quem é do Clube da Fraternidade alguns poucos ingressos para poder assistir o filme do Divaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz. Ligue para o 3386-1403 e o senhor tem 2 minutos. 2 minutos? Para as considerações finais aí. Eu vou usar esse aqui, ó, que a Sussu Borges está dizendo aqui o seguinte, ó, explicações esclarecedoras. Hoje me encontro em tratamento paliativo e me sinto confortada com suas palavras. Sussu, é para sentir confortada mesmo, porque você não está num tratamento de morte, você está no tratamento de vida. Você se encontra com muitas possibilidades de enfrentamento da sua doença, seja qual o grau que ela esteja, para uma melhor qualidade de vida. E isso não significa que a sua doença vai te levar à morte, minha querida, porque amanhã a gente atravessa a rua e um carro pega a gente. A gente está ali, uma bala perdida, pega a gente. Então, sinta-se muito bem amparada, que bom que você se encontra em cuidado paliativo, porque você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que se você entrasse em drogas como a quimioterapia, a radioterapia, onde debilita, e se você tem 10 anos, você acaba ficando com 1. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre peço aos médicos, né, que tenham muito carinho na avaliação desses pacientes, porque nós temos o direito, né, de escolher onde a gente quer fazer, nós temos o direito de escolher o nosso tratamento, e o médico tem que saber até onde ele pode ir para dar a esse paciente a melhor qualidade possível de vida, né, dentro de um diagnóstico sem cura, né, que é praticamente uma doença crônica, digamos assim, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje no programa do Edu, né, analisando os fatos. Convido a todos vocês para amanhã e convido vocês a visitarem www.casadefrancisco.com.br. Então isso aí já ajuda o pessoal que está querendo saber mais sobre a Casa de Francisco. Acesse aí o site. Gente, só uma coisa, o telefone de lá, lá da Casa de Francisco, está sempre com problemas. Então é só ligar aqui para a rádio no 3386-1400 que o pessoal dá o meu celular e eu falo pessoalmente com cada um de vocês. Geralmente eu falo com todos, tá? Só não falo quando estou em plantão, tá bom? Muito obrigado ao Eduardo Sutini. Eu que agradeço, obrigado a todos que nos acompanharam aí pelo Radinho de Pilha, pelo Facebook, que estão no pelo hospital. YouTube, o pessoal que está no hospital acompanhando. Vamos celebrar a vida. Celebrar a vida. Cuidado paliativo é vida. E o espírita, mais do que nunca, ele celebra sempre a vida. A vida. A vida no corpo e a vida fora do corpo, porque Exato. A vida continua sempre. Sempre. Muita paz a todos. Muita paz, Eduardo. Obrigado. Obrigado, amigo. Muito bom mesmo. Próspero guardião. Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br Rádio Rio